Tá ok, ótimo. Beleza, então. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos aí pela oportunidade, né? A Liga Acadêmica de Psicologia e da UNA, muito obrigado pelo convite. Fui aluno da UNA, isso é importante, eu não sei se eu cheguei a ressaltar, porque assim também, né? Na nossa, como é que eu posso dizer, nessa trajetória de estudos, passei em algumas universidades, o que era importante para a área a qual hoje eu sou formado. Então, tive na PUC, tive na UNA, mas comecei na UNA, lá na UNA, no centro de Belo Horizonte. Tem muito tempo, tá, gente? Então, assim, não vou recordar muita coisa da época, mas foi lá na UNA onde tudo começou, e foi lá também que eu descobri a psicologia do esporte, tá? Como foi falado aí, a gente tem um tempinho que está atuando nessa área, tá? É só para contextualizar vocês aí sobre a minha atividade hoje. Eu sou pedagogo, eu sou psicólogo. Eu não coloquei, não sei se eu coloquei, mas eu também sou policial militar, tá? E aí, o que aconteceu? A psicologia do esporte, ela chegou em mim da seguinte forma, só para vocês entenderem. Hoje em dia é muito difícil de achar essa disciplina dentro da grade curricular do curso de psicologia. Geralmente, e até pelos estudos que vocês vão ver aí, aqueles que se interessam mais, a área da educação física, ela geralmente ela que dá luz e ênfase à psicologia do esporte. A própria psicologia, às vezes, não consegue. Às vezes, são só algumas informações, alguns artigos, enfim, algumas pesquisas que são apresentadas. Mas conteúdo, a disciplina em si, ela ainda precisa ser melhor trabalhada dentro das nossas universidades. O que vai ajudar muito, diga-se de passagem. Bom, eu só cheguei até a psicologia do esporte porque a psicologia do esporte ela tem muitos congressos nacionais e internacionais, muitos encontros, e foi num desses congressos que eu fiquei sabendo que teve em Fortaleza. Eu tive a disponibilidade de ir lá, conheci. De lá eu fui para São Paulo, fiz também junto com o professor João Ricardo Kozak, lá em São Paulo, que é um especialista também da área. Ele, na época, ele era presidente da Associação, da Associação de São Paulo de Psicologia. Então, o cara é fera. Tive com ele, fiquei um ano lá fazendo também com ele. Posteriormente, eu fiz a minha pós-graduação. Bom, trabalhei com atletas de alto rendimento, tanto adultos e infantil também, sempre voltado para as diversas áreas dentro do esporte mesmo. Fiquei um bom tempo no CTE, que é o Centro de Treinamento de Ensino Esportivo do FMG. Fiquei ali 2 anos com o doutor Franco, que é outro especialista e referência em Minas Gerais. Já tive com a Michele Rios, com a Kátia Rubio. Então, são algumas referências que nós temos aqui dentro até do país. A Michele hoje, por exemplo, ela é psicóloga do Atlético, ela está lá atualmente, mas já teve no Cruzeiro, já teve no Ceará, tem uma carreira muito grande. A Kátia Rubio, nas Olimpíadas também, ela acompanhou bastante, ela é especialista na área. Enfim, é uma área que tem uma abrangência muito grande, tem muito a se pesquisar, muito a se conhecer. Vocês vão ver um pouquinho rápido aí que eu vou falar da trajetória da psicologia do esporte também. Então, tem muita coisa a se descobrir ainda e muita coisa a se aplicar na psicologia do esporte, tá? Então, espero que eu possa contribuir um pouquinho da experiência que eu tenho e do que a gente tem de pesquisa aí, tá joia? Se eu não me engano, eu pedi agora já para a gente iniciar com um vídeo. A gente tem um vídeo para passar para vocês, coisa simples, tá, gente? São alguns segundos, não gasta nem minutos. Mas só para vocês terem uma noção de como que vai ser o trabalho aqui hoje. Se puder passar o vídeo, por gentileza. Saúde mental não era um assunto também comentado na época. Tinha psicólogos nos clubes, mas eram psicólogos mais motivacionais do que realmente para tratar uma pressão, né, em cima de um atleta num momento crucial que nem a Copa do Mundo. Enfim, eu queria, nessa época, entender muito mais sobre saúde mental, porque eu teria me tratado e teria sido muito bom para mim. Beleza? Bom, aqui vocês acabam de ter o depoimento de um dos maiores jogadores que a gente tem na história do futebol, da história do país, que é o Ronaldo Fenômeno. E ele já falando, essa entrevista dele tem pouco tempo, em um dos podcasts, ele falando da importância que tem o trabalho do psicólogo dentro de um clube, do alto rendimento, o atleta com performance, porque a gente tem essa diferença também, tá? Porque uma coisa é a gente trabalhar com atletas de alta performance, outra coisa é trabalhar com aquelas pessoas que não tem a pretensão de ter a alta performance, assim, do exercício. Por isso que é psicologia do esporte e exercício, porque nós trabalhamos também com públicos diversificados, cada um com o seu objetivo. Então, até essa mentalidade, a gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que ter no trabalho. O que chama a atenção
é que nós estamos falando de um atleta aí, que no caso é o Ronaldo, que é uma referência, mas percebam que ele está falando que na época dele, que é recente, não se tinha psicólogo. A atuação do psicólogo dentro de um clube, por exemplo, ela é bem distante ainda. Ela não tem uma proximidade a qual nós gostaríamos de ter. Por exemplo, o Clube Atlético Mineiro hoje, igual você tem a Michele Rio, só para vocês entenderem como que funciona, já profissionalmente falando. Ela é psicóloga do Atlético, do clube. E aí, ela fica trabalhando na categoria de base. Somente se o técnico profissional a solicitar, ela vai atuar. Então, tudo vai depender do treinador que ela está trabalhando. Não é uma coisa que ela vai lá e pronto, e vai atuar. Ou o próprio jogador pode ir lá e procurar. Então, depende muito também do treinador. Então, existem também alguns meandres dentro dessa hierarquia, dentro dos clubes. Eu estou dando ênfase ao futebol, mas o vôlei, o basquete e outras modalidades também, basicamente, trabalham dessa forma. É claro que, por exemplo, os esportes individuais, igual eu tive no CTE trabalhando com o pessoal da natação. Tem equipe lá, por exemplo, da Mergulho, tinha da Méritos, tinha também do Minas Tênis Clube, enfim. Existe o grupo, os atletas, mas aí é o trabalho em grupo e também necessita do trabalho individual, muitas das vezes. E aí vai depender muito da adesão do atleta, da percepção daquilo que ele está precisando. E o treinador está ali à frente disso aí. Enfim, eu vou tentar delinear um pouco para vocês, mas o que eu queria deixar claro nesse início é essa questão que a psicologia do esporte ela é recente, ela é uma coisa nova aqui para a gente, tá? Então aí no próximo slide a gente já fala do seguinte, a psicologia do esporte é mais uma das ciências do esporte, que estuda os comportamentos de pessoas envolvidas no contexto esportivo e do exercício físico. O que isso quer dizer? Psicólogos do esporte fazem parte de uma ciência, ou seja, é um grupo. Igual nós temos fisioterapia, fisiologia e outras áreas da ciência que atuam no esporte, o psicólogo é uma delas. Tanto que o psicólogo, recentemente, nos clubes, ele compõe a comissão técnica, ele faz parte da comissão técnica. E aí, como eu falei anteriormente, depende muito da hierarquia de como que o clube vê isso, a necessidade do psicólogo. Então, esse discernimento também é importante. Vamos passar um pouco para a gente já começar a falar aqui do contexto histórico, só para vocês entenderem. Observem o seguinte, a psicologia do esporte ela nasce de observação. O que eu quero chamar a atenção é que o psicólogo em si, não importa qual que será o caminho que ele vai seguir, a observação ela faz parte do contexto psicólogo. Quando a gente vai fazer um atendimento, eu também trabalho com atletas, mas eu tenho a minha clínica que eu faço atendimentos também igual a TCC, como todo mundo e por aí vai, tá? Então, essa diferença a gente tem que saber também. No tato que eu tenho com o atleta, no tato que eu tenho com uma pessoa comum, que aí vamos diferenciar isso aí. Mas a observação é necessária em todos os aspectos. E a psicologia do esporte, ela nasce disso, da observação. O que eu trouxe aí nesse texto é só para vocês verem, eu não gosto muito de ficar lendo e me prendendo muito não, porque senão fica muito maçante, tá, gente? Então eu vou só pincelando mesmo, e qualquer dúvida depois nós vamos conversar aqui. Mas só para vocês entenderem como que nasce. No primeiro momento ali, a gente está falando do Fritz, né? Que ele afirmou que a prática esportiva era um meio de se preparar para a vida, de prover capacidade, julgamento, habilidades e perceber as condições, né, corretamente, habilidade, no reagir rapidamente a um ambiente mutável. Então o Fritz ele dá à luz a modificação do ambiente através da prática esportiva. Mas agora que vem o feeling da mudança da psicologia do esporte, logo abaixo com o Tripler. Resumidamente, o que ele faz? Olha para vocês verem, ele classifica como investigador da universidade, que realizou os primeiros experimentos direcionados à psicologia do esporte, no caminho que se encontra nos dias atuais. Lá atrás, na época deles, isso na década de 1800, por ali, já começava a se ter essa noção. O que esse cara fez, o Tripler fez? Ele observava o atleta do ciclismo. Então, aquele atleta, ele fazia um determinado percurso em determinado tempo. E isso ele marcava. Ok? Quando se colocava um outro atleta do lado dele para fazer o mesmo trajeto, percebeu-se que o tempo dele melhorava. Porque ele tinha uma pessoa que estava do lado dele, meio que competindo. Então, ali começa a se desenvolver esse sentimento de competição. Começa a se observar e a ter a noção de que, por exemplo, aqui nasceu a competição, porque eu estou vendo um camarada do meu lado fazendo a mesma coisa que eu, com o mesmo recurso que eu. Então, ele tentava melhorar o tempo dele. Então, daí, a gente começa a ter a observação de como que o estado emocional influencia no aspecto físico.
Essa é a ligação que a gente tenta fazer a todo momento dentro da psicologia do esporte. Como que o emocional vai refletir no aspecto físico do atleta, tá? Até mesmo não só do atleta, tá? Eu estou pegando muito o atleta, mas também na pessoa comum. Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo aqui fora do atletismo, só para vocês entenderem. Como é que está o ânimo de todos vocês aí para levantar e ir para academia? Como é que é o ânimo de vocês para ir fazer uma atividade física? Qual que é a motivação? Perceba, então, que o emocional, ele influencia muito no seu vigor físico, na sua disponibilidade para fazer o seu exercício também, beleza? Então, aí na sequência, a gente tem a criação de laboratórios, que também é um grande marco, porque através desse primeiro laboratório, que foi criado pelo Griffith, para desenvolver a questão da psicologia do esporte, nesse período também surgem os primeiros trabalhos, porque agora a gente já começa a direcionar para a prática da psicologia. E aí, eu já vou pular ali para o ano da Segunda Guerra Mundial, que é 1945-64, que surgiram mais laboratórios em diversos pontos do mundo. Então, eu estou falando ali da Alemanha, eu estou falando da União Soviética, a Rússia na época também, dos próprios Estados Unidos. Então, são esses países que criam os laboratórios e aí começa a se desenvolver estudos e pesquisas voltados para a psicologia do esporte. Queria só dar uma ênfase aqui também rapidinho. Quem não conhece, na UFMG também existe laboratório lá da UFMG voltado para a psicologia do esporte. E é aberto a todos. Quem quiser, às vezes, ir lá conhecer, pegar livros, estudar um pouco sobre o tema, fica à vontade. E agora eu já vou trazer para vocês aqui, ainda no contexto histórico, como que a gente fala aqui do nosso lado. Porque tem muita gente que às vezes não conhece essa história a fundo, e é bom, eu gostei muito quando eu aprendi sobre ela, e acho que ela é uma boa referência para vocês entenderem também do pouco do nosso trabalho como psicólogos. Vejam bem que o desenvolvimento da psicologia ele começa lá atrás, nesses países, e aqui no Brasil é só na década de 60, que ele, se não me engano, 1962, que a psicologia do esporte, a psicologia em si, começa a ter uma grande relevância. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Que nessa foto aí, não sei se vocês estão conhecendo, mas eu tenho o Pelé, né, o maior jogador de futebol de todos os tempos do mundo, e do lado dele, João Cavalhais, que foi o psicólogo que acompanhava a seleção brasileira. Inclusive, ele estava no primeiro Mundial, em 1958. Ele estava fazendo parte junto com a seleção brasileira. E tem uma história muito relevante nessa situação. O que aconteceu? Naquela época, João Cavalhais, hoje, agora, depois que morreu, que passou muito tempo, mas ele é reconhecido hoje como um dos grandes do meio da psicologia do esporte. Por quê? Olha para vocês verem. O Brasil estava passando um momento muito turbulento naquela época, político, né, uma situação complicada. Surge a Copa, o Brasil vai para a Copa, o técnico da seleção brasileira na época chama o João Cavalhais, que ele era do São Paulo Futebol Clube, e ele compõe a seleção. O que o João Cavalhais faz? Ele chega na seleção para fazer o trabalho dele. No trabalho dele, ele faz a aplicação do teste. PMK, não sei se vocês já ouviram falar, vocês sabem do PMK, bonitinho. O PMK é um teste que a gente aplica para ver a questão de personalidade. E aí, no teste do PMK, ele vê que alguns atletas não estavam bem. Ele consegue verificar através dos resultados que atletas não estavam bem. E adivinha quais são os 2 atletas que ele sugeriu que fossem cortados da seleção? Só o Garrincha e o Pelé. Foram os 2 que, na época, ficaram abaixo do nível que foi esperado no teste. O técnico da seleção, obviamente, falou, você é louco, né? Como é que eu vou cortar o Garrincha, o Pelé, os caras voando aqui, o do Santos, no Botafogo, aquele negócio todo, eu não tenho condição, eu não posso fazer isso, aquele negócio todo. Enfim, daí em diante, aí fica um pouco queimado, porque, né, os principais jogadores, aquela coisa toda. Resumo da ópera. Eles foram, Brasil sagra-se campeão, né? Fizeram ótimas partidas e tudo. Mas eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: qual foi o final da vida do Garrincha? Como que ele terminou a carreira dele? O Garrincha, ele terminou, ele virou alcoólatra, né? Ao fim da vida. Uma pessoa que tinha tudo para ter ainda, igual o Pelé foi, inclusive, no fim da sua carreira, muito renomeado, mas teve um final triste. Às vezes, não estou dizendo que isso é certeiro, mas os resultados que ele obteve desses atletas na época poderiam ter direcionado um tratamento, um trabalho que hoje nós temos condição de fazer e ter mudado o fim da carreira deles. Mas, enfim, é só para ilustrar um pouco e mostrar para vocês que a nossa história da psicologia do esporte, ela já vem de algum tempo, não é de agora. Mesmo tendo muito tempo, muitos anos atrás,
até hoje, nos dias atuais, temos algumas dificuldades. Por exemplo, os testes, as avaliações, questionários, escalas, enfim, tudo aquilo que vocês devem estar estudando, que vocês conhecem, nós não temos algo determinado, regulamentado, específico, por exemplo, para a psicologia do esporte. Então, por exemplo, eu enfrento alguns problemas em relação aos atletas. Quais são eles? Que nós conhecemos mais aí, que são os que mais destoam. O estresse, a ansiedade, a depressão. E aí vai culminando em alcoolismo, em insônia e outros problemas mais. Eric, então qual teste que é específico? Qual teste que eu posso fazer? Não temos. Então é nisso que eu falo com vocês, que a psicologia do esporte ela tem a necessidade de evoluir e se aprimorar ainda mais. Porque aí a gente consegue delinear e delimitar uma área, o trabalho específico. Hoje a gente consegue fazer alguns questionários, conseguimos aplicar alguns testes que vão nos direcionando e a gente pode chegar para o treinador, para o preparador físico, para a fisioterapia, e falar, segura um pouco o atleta aí, vamos poupar ele no próximo jogo, vamos segurar um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, quando a gente trabalha com a categoria sub-12, sub-14, sub-15, que são ali a transição de criança para adolescente, imaginem como que é isso, você ter essa faixa etária, estar, por exemplo, num clube como o Cruzeiro, como o Atlético, como o América, como o São Paulo, como o Corinthians, e já receber uma carga de pressão tão grande como é desde cedo. Isso eu estou falando de crianças e adolescentes. Então, o psicólogo ele tem que estar lá para isso. O seu olhar, psicólogo, ele tem que ser diferenciado. Então, quando eu estou ali, junto com a comissão técnica, olhando o jogo, e vendo meu treinador quase entrando em campo, dando uma porrada nos meninos, é porque ele está olhando o garoto como jogador. Eu olho ele como ser humano. Essa é a nossa diferença. Eu olho ele como uma criança que tem o seu horário de dormir, que tem o seu horário de comer, que tem que brincar, que tem que ir para a escola, que tem que fazer as atividades normais como qualquer outro ser humano. Aí que está a nossa diferença. O nosso feeling é diferente por causa disso. E aí, pergunto para vocês refletirem no caso, né? Vamos ter um jogo, uma final. Imagina como que essa criança deve estar. Como tem que ser o preparo desse adolescente. Vocês vão ver agora, o final do ano, que começa a Copinha, onde vários jogadores que a gente vê hoje brilhando estão esperando essa oportunidade. Pergunto para vocês, e aquele atleta que saiu lá do norte do país e está aqui no sudeste, tentando a vida, com a mãe e o pai passando necessidade lá, isso aqui é a vida dele. Então, são desafios que nós temos que enfrentar na nossa carreira, que fazem parte do processo. A gente tem que estar ali para segurar a onda deles. Sabe? Então, eu já estou até dando umas pinceladas um pouco mais à frente para vocês já irem refletindo, para vocês verem como que funciona. E aí, essa evolução que eu estou mostrando para vocês do período lá atrás de 1800 até chegar aqui hoje, em 1962, 58, 62 para frente, evoluímos, mas temos que evoluir muito mais. Temos que mostrar cada vez mais o nosso valor dentro desse espaço. E aos poucos, vamos conseguir fazer isso. Igual eu citei alguns nomes para vocês, da Kátia Rubio, João Ricardo Kozak e outros grandes, o Dr. Franco Nosso e outros que a gente conhece aqui, estão ganhando espaço. Isso que é importante. Mas a nossa forma de atuação, pessoal, ela gira em 3 campos, que é o que está sendo apresentado aí agora para vocês entenderem. São principais: a pesquisa, o ensino e a intervenção. Ok? Aqui está bem nítido mesmo para vocês entenderem, é bem prático, tá? A pesquisa é a busca de entender o processo de regulação, né, da psicologia do exercício do esporte, produção científica, teórica, empírica, é uma básica aplicada, laboratorial, enfim, é o pesquisar. Eu vou fazer esse levantamento, são dados, são informações, são números, é a pesquisa que a gente faz em campo. Inclusive, quando a gente faz TCC, quando a gente faz os trabalhos, basicamente é aquilo ali. Só que eu faço com a finalidade de psicologia do esporte. Eu fiz uma matéria isolada no FMG recentemente, onde a gente teve que entrevistar os jogadores da categoria sub-17 do Cruzeiro. Então, é isso aí, é a pesquisa. É ir lá, perguntar como é que está dormindo, alimentação, o sono. E aí eu faço o levantamento dessas informações, eu faço o uso dessas informações para pesquisa e depois poder apresentar. A prática do ensino, e aí faculdades, escolas, conseguir contribuir, ensinar o outro, passar para o outro. O que eu falei aqui atrás, que falta às vezes nas nossas universidades, nas nossas faculdades, a gente tem uma disciplina específica da psicologia do esporte para despertar esse interesse, às vezes, nos alunos, né, naqueles que estão estudando ali na vida acadêmica, ou que às vezes vão deparar nas suas clínicas um atendimento com uma pessoa que tem uma experiência e que vai ser necessário. Só dar um exemplo sobre isso que eu acabei de falar, para me não esquecer também, tá?
Eu tenho o meu consultório no Barreiro e também em Ibirité. Eu tenho 2 consultórios. O que acontece? Uma das pessoas que eu atendi, um senhor, chegou lá com 2 acidentes na sequência de trânsito. E aí estava entrando em depressão, aquela coisa toda, aspecto físico muito ruim, muita batida, enfim. Fomos conversando, fazendo aquele acolhimento, ouvindo. O que foi sugerido a ele? A prática esportiva. Isso que eu estou falando com vocês tem mais ou menos 3 meses. Hoje, esse senhor, que já tem quase 60 anos, ele está recuperado por quê? Caminhada, academia, natação, atividades físicas. Então, quer dizer, ele não é atleta, ele não é jogador, ele não é nada, assim, voltado especificamente para o esporte, para o alto rendimento. Mas, através do esporte, ele conseguiu recuperar o que ele precisava, que era a autoestima dele, que era a forma de ver a vida diferente. Então, o esporte faz isso. Aspecto social. Quantas e quantas pessoas são salvas através do esporte? E você, quanto psicólogo ali atuando, trabalhando, já fiz parte de projetos também, assim, para ajudar e contribuir também. Então, o esporte, ele faz isso com as pessoas. É uma válvula de escape para muitos. Então, a gente tem que ter essa compreensão, entender qual é o objetivo e a finalidade do seu trabalho como psicólogo do esporte em determinadas áreas. Então, o ensino, ele é fundamental, até para despertar isso, né, nos nossos estudantes. A curiosidade, o interesse, correr atrás e repassar. E a intervenção, que é o que eu estou batendo na tecla já há algum tempo aqui, né? Que é buscar, através do conhecimento, a competência, desenvolver as funções, que é diagnosticar, né? Aí vem aquela questão, assim, do olhar clínico que a gente tem, que outros membros da equipe não têm, de olhar como ser humano, ver o que aquela pessoa está passando, fazer o acolhimento daquela pessoa, ter empatia com aquela pessoa, fazer a escuta ativa, que aquela pessoa muitas vezes não está tendo, não está encontrando. Isso faz parte para o psicólogo desse processo. Então, a questão dessa intervenção nossa, ela é fundamental, ela é importante. E é através dela, para falar a verdade para vocês, que muitos conseguem se desenvolver e chegar no nível que precisa, tá? Então, deixo essas 3 áreas, esses 3 campos profissionais de atuação. Então, quem se interessa pela psicologia do esporte vai poder atuar tanto no ramo da pesquisa, quanto no ramo do ensino, quanto também na própria intervenção. É claro que é bom, gente, sempre ter aquela experiência antes de ir, de cara, querer já ir buscar aquela coisa toda. Eu falo porque lá atrás, eu dei muita cabeçada, bati muita cabeça, tive que aprender com muita gente para saber qual era o momento de intervir, qual era a hora de estar ali trabalhando, de fazendo o que tinha que ser feito. Isso é muito importante, ter essa experiência, tá? Pode passar? Aqui agora eu já vou delinear a questão da atualidade. Como que nós estamos nos tempos atuais? Não sei se vocês têm reparado, mas ultimamente saúde mental tem sido um tema constante nas entrevistas dos atletas, de personagens do meio esportivo, falando da importância que tem, igual a gente viu do Ronaldo, e tem outros aí também que passam, estão começando a entender que não adianta só ter aspecto tático, técnico e físico, se o psicológico não estiver funcionando. Um depende do outro, um está atrelado ao outro. Não adianta você ter aquela menina que no vôlei lá faz aquele saque maravilhoso, tem um potencial físico muito bom, entende muito o posicionamento dela, mas ela brigou com o namorado. Ela está emocionalmente abalada, a menina tem 14, 15 anos, não vai conseguir render dentro de quadra. Aí o treinador fica louco. Ele fica doido. O que está acontecendo? Treinando a semana inteira, foi tudo certo, chega aqui no dia do jogo, você faz isso. Então, é o que eu falo, é o diferencial. E ela vai contar isso, dificilmente ela vai chegar para o treinador dela e vai falar isso. Dificilmente ela vai conseguir se abrir com ele. Geralmente é feito com quem? Com aquelas amigas que são mais próximas, com alguém. Aí que o psicólogo tem que estar lá, preparado para recebê-la, acolhê-la e saber transmitir isso para a comissão técnica. Olha, aquela nossa atleta, ela não está em condições. Ou então, se for ter que fazer alguma coisa, vamos trabalhar um pouco com ela, vamos fazer um trabalho separado, para que ela consiga chegar no alto rendimento, que é o que se precisa. Então, são situações, são questões que, hoje em dia, muitos treinadores já estão abrindo seus olhos para isso. E não vou falar só também, né, do alto rendimento, vamos falar também hoje do nosso dia a dia, do que a gente vive hoje, da correria que a gente vive hoje. Eu costumo falar isso muito com os meus pacientes. Qual que é o momento do dia que você tirou para você?
Você teve aqueles 10, 15 minutos com você, de você pensar como é que está a sua vida, de ver como que as coisas estão caminhando, do seu dia como que está? Então, se nós não tivermos o cuidado com os aspectos psicológicos, emocionais, a tendência é que a coisa desande mesmo, em todos os sentidos, tá? Tanto a psicologia do esporte, como também do exercício, tá? Então, aqui, ó, de acordo com o resultado de alguns estudos, eu estou deixando, gente, o link, eu vi que a menina deixou para mim o link aí, tá? De onde que são essas reportagens. Todas de 2024, se não me engano. Os resultados dos estudos são os seguintes: 3% dos atletas que participaram da pesquisa apresentaram sintomas de depressão grave e cerca de 30% relataram sintomas leves moderados. Eu estou falando aqui, gente, de um universo de 168 atletas, se não me engano, que foram entrevistados, tá? Só para vocês terem uma noção do que a gente está falando aqui em termos de número. Percebam que, vou ler de novo, 3% dos atletas que participaram da pesquisa apresentaram sintomas de depressão grave. Grave. Ou seja, eu estou falando de pessoas que a qualquer momento tem que entrar em campo, tem que entrar em quadra, tem que mostrar resultado e estão com depressão. Então, pense o que é isso na cabeça da pessoa, né? E aí a gente está falando de outras 30% com sintomas leves. Já subimos esse número, né, muitas vezes. Outros 5% apresentaram taxas graves de ansiedade, enquanto 16% sofrem com sintomas moderados do transtorno. Em relação a problemas com sono, aspecto fundamental no rendimento, tanto do atleta como das pessoas. Se nós não dormimos bem, ainda mais eu, que já estou velho, estou cansado, se eu não dormir, gente, não dá para render, não tem condição, tem que dormir, tem que ter um descanso, não adianta. Então, o sono ele é um fator primordial. Eu estou falando isso porque muita gente acha que é brincadeira, mas é rendimento. Você está recarregando a bateria ali para conseguir fazer o que você tem que fazer no outro dia, seja o que for. Então, o sono ele é um fator primordial no desenvolvimento da pessoa e do atleta. Tá? Então, estou falando que 8% aqui afirmaram que precisam tomar remédios para dormir. Além disso, 24% dos participantes relataram já terem pensado em cometer suicídio. Pessoal, suicídio. Beleza? Ao nível que nós estamos chegando entre os nossos atletas. Eu vou pegar na tecla de atleta, porque nós estamos falando da psicologia do esporte, de rendimento. Suicídio, gente. Isso é algo, assim, surreal que nós estamos vivendo hoje. Não sei se vocês vão lembrar, na Copa de 94, se não me engano, teve um jogador, se não me engano, foi do Equador, da Colômbia, foi aqui da América do Sul, ele perdeu um pênalti. Por causa desse pênalti, o time foi desclassificado. Ele chegou no país dele, ele não ficou uma semana, ele suicidou. Então, o peso que se carrega dentro do alto rendimento, do esporte alto, é muito grande. É muito peso. Vocês ficam... Não sei se vocês tiveram a experiência de frequentar estádios, campos, quadras, e aí esses jogos oficiais. 10 mil pessoas, 50 mil pessoas. Pense o que é isso. Essas pessoas aguardando você fazer alguma coisa. Esperando você ter aquele estalo. Ser o diferenciado, ser o craque, ser a mulher, ser a pessoa do jogo. Pensem no que é isso para um atleta agora do individual. A Raíssa do skate, por exemplo, aquela menina que é um fenômeno, que agora todo lugar que ela vai tem que ganhar, porque ela já foi campeã, trouxe o ouro, é inédito. Imaginem o que é isso, o peso que essa menina não deve carregar. Eu estou falando de uma adolescente, pré-adolescente, jovem. Então, é esse que é o trabalho, é essa que é a visão que nós temos que ter, que às vezes muitas pessoas não têm. Bom, e aqui a gente continua. Por outro lado, 14% relataram ter sofrido abuso sexual. Essa história do abuso sexual também, para quem vive nesse meio, senhoras e senhores, preparem-se, tá? Preparem-se porque não é fácil. Como eu disse para vocês, nós temos jovens adolescentes, meninos e meninas que saem de lugares, abandonam famílias para tentar a vida. Onde eles ficam alojados? Com quem que eles ficam alojados? Como que é a vida deles? Então, são reflexões que muitas vezes o técnico não está fazendo, mas o psicólogo tem que fazer. Como é que eles estão sendo acolhidos? Eles ainda estão tendo contato com a família deles ou simplesmente acabou? Então, ali a fraqueza vai vindo, né? A vulnerabilidade deles vai acontecendo e a pessoa que está mal intencionada é o prato cheio. Tá? Então, até com isso, nós temos que preocupar. Tá? Aí tem uma figura, né, da saúde mental no esporte, do alto rendimento e o preço da excelência. Esse pedaço é muito importante. O preço que se paga para chegar no alto nível, na excelência, é um preço muito caro. Você deixa muita coisa para trás e se você não souber lidar com isso, é a derradeira. Quantos e quantos atletas de
várias modalidades, nós podemos citar aqui, que chegaram no ápice, mas de repente se envolveram com drogas, perderam suas carreiras por envolvimentos ilícitos. Então, o preço, às vezes, que se paga pela excelência. Quer tanto chegar lá, mas quando chega não sabe lidar. Segundo as informações levantadas pela pesquisa, os treinadores tendem a consumir mais álcool e mais vezes por semana do que os atletas. Isso aqui também é outra fonte importante, porque o peso não é só para o atleta. O presidente do clube, ele vai cobrar do treinador. Fala, ei, meu, contratei, estou pagando, você trouxe a comissão toda, e aí, cadê o resultado? Onde nós vamos chegar? Como é que fica? O treinador, ele é fundamental. Aproveitar essa brecha que eu estou falando de treinador, eu já trabalhei um tempo com a América de Teoflotone, categoria sub-20, tá, gente? Fiquei um tempinho com eles. Cansei de segurar o treinador para não entrar em campo, para bater em juiz, para não bater em bandeirinha. Pior do que os atletas. Pior do que os atletas, para falar a verdade para vocês. Mas o que acontece? A intensidade, o ambiente, o cara se envolve com aquilo ali, e aí vai. Pensem comigo. Não sei se você... Eu tô falando muito de futebol, gente, porque é minha área, tá? Me perdoe, mas é porque eu tô nessa área. O cara, quando ele faz uma falta, vocês já perceberam, tiveram a dimensão disso. Ele toma um cartão amarelo. Ele foi advertido. Adianta ele reclamar com o juiz? O juiz vai tirar o cartão amarelo dele? Ele já tá careca de saber disso, mas ele vai lá gritar com o cara. Ele já sabe que o juiz não vai voltar atrás. Foi expulso, tomou amarelo. Mas mesmo assim o cara vai peitar o juiz, o cara vai brigar com o outro. Isso é o quê? A emoção tá falando mais alto. Mostra muitas vezes que o foco tá errado, não tá concentrado. Então, são aspectos que nós temos que observar. Então, aqui está falando da pressão em relação aos técnicos, né, de maneira geral. O estudo indica que entre os treinadores e atletas são mulheres que apresentam mais sintomas de depressão e ansiedade. Contudo, em ambos os grupos de análise, as treinadoras são as mais afetadas. Não se engane, as mulheres hoje em dia têm um papel fundamental dentro do esporte, estão ganhando cada vez mais espaço. Volto a falar de novo, porque é a minha área. Observe futebol feminino. Futebol feminino, hoje nós temos Taça Libertadores das mulheres, Champions League, futebol feminino, Campeonato Brasileiro, futebol feminino, e na maioria das vezes, técnicos são as mulheres do futebol feminino. E aí a mulher já tem toda aquela questão hormonal, emocional, então o peso para ela, de fato, é muito grande, porque vai ter a mesma cobrança. Não pensem que será diferente, o tratamento vai ser diferente, porque contratou, eu quero resultado. E aí? Então, a técnica também tem que vir preparada para isso. Uma outra reportagem recente, essa aqui, se não me engano, foi do G1, né? Do Globo Esporte. Aí eu tenho o nome aqui só de celebridades, ó. Medina, a Naomi, a Baus. Relembre casos de atletas que tornaram público problemas de saúde mental. E no Brasil e no mundo, passou a receber maior atenção nos últimos anos por ocorrências com estrelas do esporte. Ou seja, essas estrelas aí, que alcançaram o ápice do rendimento delas, elas chegou a um ponto que elas não aguentavam mais a pressão. Porque aquele negócio, não basta só você chegar, você permanecer. Você chegou lá, parabéns, você é top, permaneça. Porque um pouquinho que você cair, começa a pedrada de novo. E aí, o que eu acho muito magnífico neles foi a coragem que eles tiveram de expor esse problema, pelo fato de serem pessoas públicas. E, senhoras e senhores, posso falar uma coisa para vocês? Através do depoimento deles, de assumirem o problema mental, da saúde mental deles, salvaram muitas pessoas. Sabe por quê? Eu estou falando de pessoas que são referências no esporte. E através do depoimento delas, muita coisa começou a mudar. Mas tiveram a coragem de expor, de colocar e falar, olha, para mim deu. Agora aqui, se eu passar desse ponto aqui, vai ser pior. Aqui, Rebeca Andrade, Raíssa Leal, outros nomes, saúde mental como legado da nova geração. O que eu falei com vocês aqui? Ó, jovens atletas vêm destacando a importância do cuidado com a saúde mental e o poder da psicologia esportiva na alta performance. É disso aqui que nós precisamos. O que eu falei da Raíssa? Nova, está começando, mas já tem um psicólogo acompanhando. Sabe por quê? Ela estuda, ela brinca, ela faz outras atividades no seu skate. E tem pessoas que só lembram dela como skate, skate, skate. O nosso olhar, volto a falar, ele é diferente. Existe um ser humano por detrás de tudo que a gente vê. Então, a gente tem que começar a ter essa percepção. Observem hoje, daqui a pouquinho, né? Por isso que eu vou até terminar dentro do horário. 5 horas hoje é dia. Não é isso mesmo? Os atleticanos aqui, as atleticanas aqui já devem estar
Espero que não estejam tão ansiosos quanto os atletas, mas hoje é dia. Pensem comigo. Se o Atlético ganha, sucesso. Porque na história, né, o técnico a primeira vez é um título de relevância e tal, aquela coisa. E se perde. Estão preparados para perder? Porque o esporte é isso. Você tem que ganhar, mas você perde também. E aí, como é que fica? Acabou o mundo? Morreu? Como é que fica a situação? O meu legado agora vai ficar para trás? O Hulk vai deixar de ser o Hulk porque ele perdeu a Libertadores? Não, a vida continua. Então, eles têm que ter um preparo mental muito bom para saber lidar com isso. Então, a pressão, senhoras e senhores, é muito grande. E a tendência é sempre aumentar. Porque você melhorou, quero mais, vou buscar mais. E aí a gente tem que saber dosar isso aí, ok? Então, ficar atentos em relação a essas questões é muito importante, é o nosso olhar diferenciado. Eu estou deixando aqui só uma recomendação para quem tiver interesse depois aí. Se trata de um filme muito interessante, fala de uma carreira de um atleta que foi representado pelo Rodrigo Santoro, né, que é o Heleno. Ele foi um atleta que teve seus problemas, suas dificuldades, e aí, assim, a gente vê o filme com um olhar voltado para aquilo que a gente está buscando, no caso, o esporte, como que ele lidou com as situações da vida dele, e por aí vai. Então, acho interessante que quem tiver oportunidade veja e tenha um olhar crítico em relação ao que foi passado no filme, tá bom? Temos outro aqui. Tu bate. Pode só voltar no videozinho? Tu bate. Acompanhe. Passa a barreira, o mesmo de sempre. Pra ti é normal, bate no gol, pô. Consegue voltar ele para mim? Tu bate. Tu bate. Passa da barreira, o mesmo de sempre. Pra ti é normal, bate no gol, pô. Ok. Pessoal, Cristiano Ronaldo, essa fala dele foi no meio do jogo. Ele ia fazer a cobrança de falta pela seleção portuguesa. E olha o que ele fala. Isso na psicologia do esporte, a gente trabalha muito isso, que é a ativação, que a gente faz com o atleta antes, e dentro do campo ele vai lá e resolve. Olha como é que ele fala, como é que a confiança dele está elevada. Olha o nível que esse cara alcançou, a performance dele. Então ele chega lá e fala, é o que eu sei fazer, a minha vida é isso aqui, eu vou cobrar e pronto, e vamos embora, e é isso. E ele cobra, por pouco, nesse lance, a bola vai na trave. Mas o que eu quero mostrar é a ativação, como que ele se prepara, como que o emocional dele está bem estruturado, está bem forte, ele sabe o que ele representa para o país dele e está ali fazendo o que tem que ser feito. Então aí eu estou mostrando para vocês um exemplo de um atleta preparado para alta performance, que tem o estado emocional e psicológico dele preparado para o jogo. Tá? E é um cara que se cuida, principalmente o quê? Fora do campo. Eu sei que muita gente, às vezes, tece críticas, arrogante, prepotente, não sei o quê. Muita gente fala isso dele. Mas ele tem até um documentário na Netflix também, que é muito interessante, quem tiver interesse pode ver, mostra um pouco da vida dele, da trajetória dele, de superação, e aonde que ele chegou hoje. Só um feeling aqui, tá? Ele era para ser abortado. A mãe dele não conseguiu abortar ele. E aí nasceu e virou o que virou. Enfim, é um exemplo para nós aqui, de como que um atleta chega no estado emocional, do preparo mental dele para executar o que tem que ser feito. Tem um outro vídeo também, se não me engano. Se tiver. Olha aí. Calma, bebê, não sufoca o artista. Fiquei com medo de eu fazer alguma coisa errada e deixar ela sair da posição e ela conseguir reverter. Por isso que eu tava fazendo pra ele ficar calmo. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. É muito legal, primeira vez que eu saio pra fora do país pra lutar um campeonato, né? Tô muito feliz com essa oportunidade que Jesus tá me dando, né? E sem ele eu não seria nada aqui. E graças ao meu pai e a todos os meus apoios, eu consegui estar aqui, ser campeão europeu, e eu vou ser campeã mais um monte, até na faixa preta. E ninguém me para.
preciso nem falar, né? Acho que o vídeo fala por si só, mas o que eu volto a dizer para vocês, uma criança, tá? Vocês estão percebendo, nós estamos falando de uma criança que preparada e moldada pelo pai para ser isso aí que ela tá virando. Mas vocês viram no começo do vídeo como que o pai tava? Como que ele gritava com ela? Eu já cansei de ver isso. Eu tenho que controlar mais quem tá de fora que quem tá dentro. Muitos pais ficam na alambrado, gritando, e aquele desespero, aquela coisa toda. E aí você deixa lá dentro o pessoal que tem que fazer o trabalho deles mais preocupado ainda, porque está influenciando lá e por aí vai. Então, isso aí fala do estado emocional, mostra pra gente como que o preparo mental ele é importante, como que ele é significativo. Para uma criança, ela conseguiu alcançar o objetivo ali, deu tudo certo. Bom, pessoal, eu vou aqui só fechar com a Regina Pedrosa, que ela fazia parte aí também do Conselho Federal de Psicologia, e ele diz o seguinte, ó, o que ela fala? Ó, enfatiza que o ensino da psicologia do esporte na graduação de psicologia aponta aos alunos mais uma possibilidade na carreira. A graduação é generalista. Ninguém sai especialista, mas é importante conhecer os vários campos da psicologia. Em sua opinião, a formação da psicologia do esporte se dá como em qualquer outro campo da psicologia. Segundo a professora, há várias experiências positivas e é preciso construir o fazer na psicologia do esporte. Ela dá à luz aqui aquilo que a gente começou a falar lá no começo, que é o que é. A psicologia, ela é muito geral. O que a gente sai da faculdade é assim, ó, psicólogo. Mas o seu ramo, a sua área de atuação, você tem que pesquisar, você tem que correr atrás, você tem que se especializar nele. Agora, quando a faculdade, a universidade, ela te proporciona conhecer esses campos, fica mais fácil. E a psicologia do esporte, ela vai buscar justamente isso. É tentar mostrar para vocês como que a área do esporte ela é significativa, que ela é importante e o crescimento dela faz parte. Aqui, ó, uma frase que eu queria deixar para finalizar é o seguinte: a vida dos nossos pacientes está em nossas mãos. E é isso que vocês têm que lembrar e levar para a vida. Porque quando uma pessoa chega até vocês, muitas das vezes, ela quer ajuda. Então, a vida delas está em nossas mãos. E a gente consegue salvar muita gente ainda. Beleza? Agradeço vocês pela oportunidade, espero ter mostrado algumas coisinhas aí. E estou à disposição agora de vocês aí. Gente, tava tão bom que eu achei que passou até rápido demais. Vocês tiveram essa sensação também? A gente vai abrir, se algumas pessoas tiverem perguntas, se quiserem mandar também no chat, podem mandar que a gente vai lendo aqui. E assim, que bacana, quanta coisa que você trouxe. Nas nossas conversas você não tinha contado de ser policial militar. E aí eu pensei dessa ligação, né? Que interessante. Psicologia, segurança, esporte. E aí, no meio da sua fala, você veio trazendo isso, da importância do esporte até como um meio de salvar vidas, né? E aí você traz as questões dos instrumentos, você cita sobre as vulnerabilidades desses atletas, também cita um pouquinho da vulnerabilidade social, né? A gente percebe muito que nas classes mais baixas, muitas famílias depositam tudo que tem nesses filhos que apresentam um dom, né? Eu já ouvi certa vez que filho de pobre não tem hobby. Que quando você é bom numa coisa, você precisa se tornar bom e se tornar, fazer com que aquilo vire um meio de sustento da sua família, né? Então, achei muito bacana isso que você trouxe. Quando você falou que, às vezes, já teve que segurar técnico para não entrar no meio de campo, eu anotei aqui que sempre que eu vou, às vezes, numa competição, assim, infantil, seja na escola que seja, eu fico observando os pais. Os pais não querem que seus filhos percam. E aí eu fiquei imaginando como que essa pressão também se dá nesses atletas de alta performance, né? Nesses atletas ali das bases. Outra coisa que você trouxe que eu achei muito relevante. Geralmente, a gente vê esses psicólogos atendendo geralmente a base mesmo. E como que fica esses que estão em outro patamar, né? Você trouxe isso pra gente. E aí uma dúvida que eu queria que você falasse um pouquinho, já abrindo aí esse leque, como que o profissional de psicologia ele faz para tentar mediar ali os interesses? Porque se um clube te contrata, vamos supor, você foi contratado pelo Cruzeiro, você tem que cuidar desses atletas para que eles atinjam o nível esperado pelo clube, mas ao mesmo tempo você tem que proteger a saúde mental desses atletas. Qual que é o principal desafio de mediar esses interesses? Bom, o que acontece é o seguinte, eu sou funcionário do clube. Primeira coisa que o psicólogo tem que entender é que ele é profissional, ele tem que atuar profissionalmente pelo clube que o contratou. E aí, o clube tem seus interesses, igual você acabou de deixar, e é isso mesmo. A mediação é o seguinte, a partir do momento que você é contratado, você tem que ter uma conversa franca em relação a quem te contratou,
passar para ele qual que é o trabalho que você vai desenvolver, porque isso é fundamental. O presidente, o técnico, a comissão, todos devem conhecer o seu trabalho. E aí, a partir do momento que eles têm conhecimento e te dão a liberdade de atuar, aí sim você vai conseguir fazer com que essas divergências cheguem sempre num senso comum, que é bom para um e bom para outro. Então, por exemplo, eu tenho uma situação de jogo onde eu preciso do atleta. Ok, mas eu sei que o atleta está com um desgaste emocional muito grande, eu sei que ele está passando por uma situação que é muito difícil. Então, o que nós vamos fazer? Vamos passar isso para o treinador, vamos passar isso para o presidente, para que eles tenham conhecimento. Detalhe, nós temos ali aquela confidência de não repassar, né, aquelas informações que são relevantes e primordiais. Mas eu vou pincelar para eles, demonstrando que, olha, agora não é o momento de contar com ele. Agora não é a hora. Preservá-lo seria melhor para a gente. Como você tem o voto de confiança, como eles conhecem o seu trabalho, fica mais fácil. E aí a gente chega no entendimento. Não, então vamos tentar preservá-lo para que ele possa render na próxima partida e aí vai ser fundamental para nós lá na outra. Então, assim, é jogo de cintura, mas tem que ter um entendimento. Eu sou um profissional, mas eles têm que conhecer o que é o profissional, quem que é o profissional que eles estão contratando, o que está acontecendo, como que ele vai trabalhar. Entendeu? E saber que eu nunca vou deixar o clube na mão. O que eu estou fazendo é sempre para melhorar. É sempre para fazer o que os resultados vêm, que eu sei que eles estão precisando é disso. Então, conhecer o nosso trabalho, conhecer o que a gente faz. E o resultado também aparecer, que é fundamental para a gente. E o nosso resultado é qual? É a hora que o atleta chega para nós e consegue colocar tudo que ele pode fazer dentro do campo, tudo que ele consegue fazer. E aí a gente vai ganhando força, vai ganhando moral com isso aí, sabe? É assim que funciona. E uma parte que você citou aí, da questão do filho ter o dom para a família. Eu te confesso que muitas vezes você vê crianças e adolescentes que não têm dom. Vou te falar o nome de um que não tinha dom, mas persistência. O Cristiano Ronaldo é um. Se você comparar o início da carreira dele com o Messi, igual os dois disputaram muitos anos aí tudo, você pode ver que o Messi ele é habilidoso de natureza, é natural. O Cristiano Ronaldo ele se tornou o que ele é. Mas por quê? Disciplina, mente muito forte. Então isso também é uma motivação até para quem não é, sabe? Não é aquele craque, não tem aquele dom, mas tem a vontade, tem a persistência. Então fica a dica também, e a gente trabalha nisso aí, sabe? Mas enfim, é mediano, o nosso papel é esse, o tempo todo nós vamos mediar conflito. É do treinador com o atleta, é do diretor com o treinador, diretor com o jogador, e nós estamos no meio do fogo cruzado, sabendo contornar, conversar. Perfeito. Isso que você acabou de falar até casa com uma mensagem que está aqui no chat. O Vinícius falou: não sou psicólogo nem estudante da área, mas acredito que o básico é uma identidade bem formada. As quedas da vida não mudam quem eu sou. Aí tem que tomar só uma ênfase, tá? Não adianta você lutar contra o sistema também, não. Muitas vezes você vai ficar frustrado. Muitas vezes vai acontecer o que você não quer. E aí você tem que ser profissional, você tem que entender o seu lugar também. E isso é na vida, tá, gente? Eu tô falando da psicologia porque é a nossa, mas é na vida mesmo acontece. Então a gente tem que entender. Muitas das vezes não vai ser aquilo que eu esperava. Ele não vai acatar aquilo que eu tô falando. E tem profissional que muitas vezes faz bico, fecha a cara e não gosta e não quer, meu amigo. Não é assim que funciona. Prepara. Vai sofrer um pouquinho. No começo é assim mesmo. Verdade. Ana tá com a mão levantada. Sim, eu tenho uma dúvida que é em relação a quando o atleta ele fica em estado de lesão, ele rompe um ligamento, ele precisa ficar muito tempo sem atuar ali, sem fazer aquilo que ele gosta. Eu queria entender assim, como que funciona durante esse período, se há esse acompanhamento psicológico também, se é algo mais frequente, porque eu imagino que venham vários pensamentos diante dessa lesão, né? Não estou conseguindo colaborar, não tô, vem essa ansiedade de querer voltar a jogar, né? Às vezes até um pico de tensão, de estresse por não estar conseguindo fazer o que ele se dedica por tanto tempo, né? Ok. Ana, né? Ana, é o seguinte, o que você está falando, o que você está relatando aí agora, o que eu acho fenomenal na psicologia do esporte é que você vê na prática como que o emocional impacta o físico. Você vê nitidamente. Aí eu vou te falar o que aconteceu comigo no CTE. Nós tínhamos um atleta, esse atleta era da natação, ele se lesionou e ele ficou um tempo no estaleiro, que é como a gente fala. E aí, eu trabalho com a fisioterapia.
Primeira coisa, o atleta tem interesse no trabalho psicológico? Ele quer ser atendido? Beleza, ele quer ser atendido. Se ele não quer, às vezes o treinador chegou e te pediu, Ana, troca uma ideia com ele, vai lá conversar com ele. Beleza, então quer dizer que você tem caminho livre para ir lá, tanto do treinador quanto do atleta, beleza? Ok. No meu caso, ele ia para a sessão, fazia a fisioterapia dele, e tinha às vezes que eu ia lá com ele, dentro da sala de fisioterapia, acompanhando do lado dele. E eu conversava constantemente com a fisioterapeuta para ver o que ele falava, como que ele sentia. Então, esse trabalho em conjunto da ciência do esporte, por isso que é ciência, nós somos uma parte da ciência. Por isso que eu falei da fisioterapia, da fisiologia, de outras partes. Então, esse diálogo tem que acontecer. Porque ela vai virar para mim e falar assim, Eric, ele está pronto. O trauma que ele sofreu já está, a lesão já acabou. Só que ele não está confiante. Ele está com medo. Ele não quer pisar no chão. Ele não quer dar o salto para nadar. Mas ele fisicamente está perfeito. O que está acompanhando ele? É o emocional. É o aspecto aí que a gente entra. Por que eu fiz questão de acompanhá-lo? Porque eu fui vendo a evolução e eu sabia que ele estava pronto. E aí foi a hora de eu subir, porque lá no CTE, gente, quem tiver também pode ir lá, que lá é liberado. Tá? Pé do Mineirão ali, na parte de baixo do Mineirão. A piscina lá é no 2º andar, uma coisa de louco. E aí eu ia com ele. Falei, não, Gustavo, vamos subir, que agora tá na hora de você mostrar para que você tá vindo aqui todo dia. Agora é a hora de você mostrar para que você veio. Todo choro, toda dor que você sentiu, agora é a hora. E ele ia. Então, assim, foi feito. É um processo gradativo, é no tempo dele, até ele voltar a sentir firmeza. E deu certo. No resumo da ópera, ele foi para o Rio de Janeiro, disputou, é nado livre aberto. Ele ficou em 5º. Resultado ótimo para ele. Então, assim, o que eu posso te falar primeiro é ter que ter a liberdade dele querer, do treinador te dar a liberdade de ir, você fazer um trabalho em conjunto com a equipe que está ali, igual eu te falei, de fisioterapia, de fisiologia, seja quem for, e acompanhar o atleta mesmo, que aí vai chegar a sua hora de atuar, porque acabou da fisioterapia, entrou o meu trabalho. E assim vai, entendeu? Basicamente isso. Perfeito, obrigada. As ordens. Maravilha. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Leandro, tem alguma coisa? Eu tenho uma pergunta relacionado a esse querer, né? Muitas das vezes, principalmente no futebol masculino, existe esse estigma, até essa questão do cuidado, né? Para o homem de aceitar, se cuidar da saúde mental, de falar sobre as emoções. Então, assim, trazendo essa questão que você falou, né? Ah, ele tem que querer e tal. Quais são os maiores desafios para o psicólogo do esporte para entrar nesse meio? E se já é mais fácil aceito, porque o grupo ali está colocando, enfim. Mas quais são os maiores desafios que você encontra? Bom, o principal desafio chama aceitação. Primeira coisa é a aceitação. Porque, por exemplo, você vai ser contratado, igual eu falei, você é contratado pelo clube. Beleza? Então o clube te contratou. Você é um profissional do clube. Você é Cruzeiro, você é quem for. Vamos lá. Atletas profissionais, tá? Que nós vamos falar aqui. Chega o treinador, ele chega com a comissão técnica dele toda. Ele simplesmente vem e fala, não preciso de psicólogo. Não preciso. Mas você tá ali. Se o jogador solicitar, se o jogador quiser, você tá ali pronto para atendê-lo. E muitas das vezes vai acontecer dele te procurar, dele querer. Por quê? Porque o que eu falei, pressão. É o treinador, às vezes, é o tipo de treino que ele está tendo, é problema fora daquele ambiente. E aí o trabalho que você vai desenvolver na categoria de base, com os outros que têm uma aceitação melhor, vai repercutir. E aí chega no cara. E aí é a hora que você tem a abertura de chegar e poder fazer um trabalho. O maior obstáculo que nós encontramos, igual você está citando aí, que você está falando, é a aceitação. É o cara entender, eu preciso. O problema que é igual não só da psicologia do esporte, mas da psicologia do... Quando que as pessoas vêm nos procurar? Quando que ela vai bater na porta da minha clínica lá, quando ela está precisando de quê? É quando ela está pulando do prédio. É quando o negócio está no nível que, vai ser difícil pra caramba, vai ser complicado. Geralmente é assim, aí a gente tem que apagar o fogo ali, ser bombeiro de última hora e tal.
Mas quando a gente faz esse trabalho lá da base, mostra que nós estamos aqui, pode vir, não tem problema, já vai com uma outra mentalidade, já vai com outro olhar, sabe? Só que é o seguinte, cara, a carreira deles, hoje eles estão em Minas, amanhã eles estão em São Paulo, depois eles estão lá no... Sabe? É assim. É uma coisa de louco a vida desse pessoal. Mas tem que estar com o emocional preparado. Então a aceitação é o primeiro passo. Só de a gente ser contratado, de te querer lá, já é uma porta muito aberta, e aí você faz o seu. Porque uma hora eles vão atrás. E a hora que for, você faz bem feito, porque é a hora que um vai falar para o outro. Fala assim, pode ir lá e procurar. Tem uma história, por exemplo, quem conta essa, se não me engano, é o Fernando Diniz, que está no Cruzeiro hoje. Não sei se você sabe, o Fernando Diniz ele é psicólogo. Ele é graduado em psicologia. E o Fernando Diniz, ele pegou o jogador do Fluminense. Esqueci o nome, gente. Ele pegou o jogador do Fluminense, ligou para ele. Você está em casa? Tô. Posso passar? E posso. Ele pegou o jogador e levou o jogador no psicólogo. Porque ele viu que a dificuldade desse jogador não era ali, no tático, no técnico, no físico. Era no emocional. Só que o cara não ia. O que ele fez? Você pode me atender? Posso. Ele conta essa história. Pegou e levou ele no psicólogo. E o cara ficou fazendo terapia um bom tempo. Se não me engano, fazia até pouco tempo ele tinha falado que estava fazendo ainda. Então é isso. É aceitação. A pessoa tem que querer, sabe? Perfeito. E a importância desse atendimento multidisciplinar, né, que você tanto falou. Sim. Muito marcante essa questão da ciência do esporte, né? É para além só da fisioterapia, é para além do técnico, é para além do psicólogo. É preciso estar trabalhando todo mundo em conjunto para tentar oferecer ali o melhor para o clube e para o atleta. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Eu achei muito interessante, porque aqui na minha graduação, eu não vejo muito essa temática, né? Falar muito sobre essa temática, não sei se é por conta da região, né? Que eu sou aqui do Piauí. E aí, na minha grade curricular também, não fala muito sobre isso, sabe? Eu vim saber um pouco desse assunto por conta de um congresso que eu fui aí em BH e conheci uma psicóloga que atua nessa área. Achei muito legal. Geralmente, é como eu falei, eu também conheci, foi assim. Estava no curso de psicologia, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, aí de repente falaram, olha, vai ter um congresso, e na verdade assim, ó, vai ter um congresso em Fortaleza. Aí cheguei no congresso em Fortaleza, sem qualquer pretensão. Numa das aulas, das salas, falava sobre psicologia do esporte. Sentei, ouvi, prestei atenção, gostei, aí igual eu falei com vocês, eu saí de lá, voltei para Belo Horizonte, para minha graduação normal, e no meio da minha graduação eu já fui para São Paulo. Que aí foi onde eu tive com o professor João Ricardo Kozak, e aí lá eu comecei a pós-graduação da psicologia do esporte. Então, é igual eu estou falando, a psicologia ela é muito ampla, ela é muito grande. E aí, a psicologia do esporte ela é uma vertente delas. Só que ainda não tem aquele olhar, igual, por exemplo, você vai trabalhar na hospitalar, você vai trabalhar, né, sabe, nas outras áreas que tem, da clínica e tal. Então, o pessoal não joga luz a ela. Então, é importante o pessoal conhecer, a abrangência dela é muito grande. E outra coisa, o campo de trabalho, ele é muito bom. Só que você tem que ser persistente. Você tem que gostar e querer. Eu te falo até questão de salarial, por exemplo. Se vocês pesquisarem, referência, por exemplo, e valor, como é que funciona? Se você hoje for contratado por um clube, conforme for o clube, conforme for a atuação, o salário psicólogo do esporte hoje é 3 mil e pouco, chegando até 5 mil e pouco. Dependendo do clube. É claro que os grandes clubes é mais, bem mais. Mas estou falando dos medianos aí, alguns outros aí, mais ou menos nessa faixa. E se você tem, por exemplo, o seu consultório voltado para isso também, é outros 500, que aí você vai atender os atletas, se tiver, né, público para isso aí também faz parte, tá? Bacana. Eu acho que é geral, viu, Laura? Como estudante, a gente também não vê muito esse contexto embasado assim, nas aulas. Eu tive contato também por meio de um congresso ano passado, organizado pela PUC, e esse ano a gente trabalhou um pouquinho no AUC, como seriam as avaliações nesse meio, né? Que aí a gente vai aprender mais sobre os testes e tal. Aí tem uma aula que cita, assim, rapidamente, a psicologia do esporte, mas gostei do que o Eric trouxe, porque ele trouxe um novo ver, né, pra gente, de uma área que está em ascensão, né? Como ele disse também, que está sendo vista, que está sendo valorizada, né? Tanto pelos atletas, tanto pelos clubes. Mais alguém, gente? Alguma pergunta?
Acho que por hora não. Leandro, quer colocar alguma coisa? Então, eu só queria, agora, falando como presidente da Liga, agradecer ao Eric, né, por estar aqui conosco, por ter cedido seu tempo. Gratidão mesmo por estar apresentando um pouco para nós. Eu também nunca tinha ouvido falar mais sobre a psicologia do esporte. Isso foi muito importante para mim. Eu estou no 3º período. E agradeço mesmo por estar conosco, por ter prestado esse momento aqui para a Lápis, tá? Muito obrigado mesmo de coração. Espero que a gente possa ter em outros momentos, talvez um pouco da sua abordagem, conhecer um pouco do seu consultório, uma aula presencial. Você apresentou muito bem e traz, né, a gente para estar junto com você, impacta de alguma forma. E é isso, eu agradeço. Sim, gente, muitas palminhas. E eu também, enquanto diretora de eventos da Lápis, agradeço muito, Eric, foi incrível. Eu confesso que superou as expectativas, porque a gente fica um pouco engessado, né? Vai falar sobre nossos atletas e tudo. E você trouxe tantas vertentes, eu acho que rompeu com bolhas, assim, foi muito importante. Agradeço muito a sua disponibilidade, todo o conhecimento que você dividiu com a gente. Eu vou cobrar você depois da nossa aula presencial, tá? Para a gente falar sobre outros temas também, né?